Bom dia, irmãs. Eu queria contar para vocês um testemunho, sabe? Esse ano foi muito difícil. Aliás, esses últimos anos foram bem complicados, né? Com essa questão da pandemia e tudo. A gente teve que se isolar. Acho que alguns de vocês lembram de mim, né? Eu sou a mãe do Adriel. O Adriel, ele tem autismo, né? É um dos motivos que eu não estou indo lá para a igreja, porque fica complicado, que ele não fica lá no templo e lá na parte de cima também ele não fica com as outras crianças, né? Porque aí ele quer ficar brincando, quer ficar pilotando ou assistindo em celular e aí não dá certo. Mas o meu testemunho é o seguinte: esse ano foi bem complicado, porque assim, ano passado a gente pegou Covid, né? Alguns de vocês sabem, nós três pegamos e foi muito complicado. A partir desse tempo, eu já era nervosa, mas depois desse ter pego isso, eu fiquei mais nervosa ainda, né? E minha psicóloga até já tinha me aconselhado a ir falar com o psiquiatra para poder tomar uma medicação, né? Mas eu ainda não tinha ido, fiquei enrolando. Aí, só que foram acontecendo outras coisas assim, no final do ano minha sogra passou mal, e aí a família do meu marido não é muito unida, e aí ficava só um jogando pro outro, e aquilo me abalou e tal. Quando foi no começo desse ano, o Adriel voltou de novo pro CIES e pra escola, só que o Adriel andava muito irritado, qualquer coisa ele se irritava, se zanga, e aí a gente ainda não sabia direito por quê, né, achava que era só por questão de isolamento, ou que ele não tinha se adaptado na escola. Na escola, ele começou a dar bastante trabalho porque ele não queria ficar na sala. Até que chegou um tempo que a escola, assim, para poder segurar ele lá, resolveu deixar ele assistir, depois do intervalo, ficar assistindo lá no computador. Só que assim, Adriel, se ele fizer uma coisa uma vez, ele vai querer fazer toda vez. E aí no dia que não faz, era confusão. Só que quando eu chegava lá na escola, ele já não queria mais ir para a sala, ele queria ir direto para a sala do computador assistir, né? Que ele não é besta. Não estou criticando a escola, ela estava tentando achar um meio de acalmar ele e de manter ele na escola. Só que aí quando ele não podia mexer no computador, ele se zangava e ficava agressivo, aquela coisa toda, até que a moça que cuidava dele lá não aguentou, pediu para sair. Lá no SES também acontecia isso. Meu marido até pediu redução de carga horária, que meu marido é professor do estado, porque ele não, para poder acompanhar a gente, né? E teve um dia lá no CIES que o Adriel teve uma crise, ainda bem que eu já tinha falado com o psiquiatra, eu já estava tomando a medicação. E sim, aí, essa questão do psiquiatra, eu falei com ele disse que eu estava com problema, com depressão, eu pensei que estava até curada da depressão, mas pelo que eu estava sentindo, ele falou que eu tinha depressão e que eu também estava com crise de ansiedade. E aí ele passou a medicação e eu comecei a tomar, comecei até a melhorar. Só que quando o Adriel deu essa crise lá no CIES, que foi uma confusão tão grande, eu fiquei até assim um pouco abalada, mas graças a Deus as meninas, tanto a diretora como a coordenadora de lá, tomaram conta do Adriel, conseguiram acalmar. Aí teve uma mãe que ficou comigo na outra sala para me dar um suporte emocional. Aí depois veio outras meninas lá do CIES mesmo que trabalham lá, tanto para dar esse apoio também como para ver por que o Adriel estava agindo assim, né? Aí a gente conversou com o médico para ver questão de medicação e tudo. Foi aumentada a dose do remédio que ele já tomava, que o médico até disse, olha, esse remédio que ele toma é o correto para o autismo. Essas crises aí pode ser por conta do isolamento e tal. Aí, quando entrou de férias, quando foi no meio do ano, minha sogra teve outra crise de novo. Acho que antes do meio do ano de novo, ela adoeceu de novo. E algo que me abalou muito, assim, a questão da família dele, porque são 8 irmãos, mas ficam assim, jogando um pro outro, sabe? Que o outro é que devia cuidar, que não sei o quê, e aquela coisa toda. Eu acabei me metendo assim, de querendo ajudar. E aí, eu sei que eu tive um estresse com ele, e eu até passei mal. Pronto, oi, ó. Diga oi.
eu tive até um estresse com eles lá, e aí eu até me afastei um pouco da família do meu marido, porque eu passei mal, né? Tive uma arritmia cardíaca. E aí só não cortei contato com a mãe dele. Assim, eu não é que eu me entreguei com a família do meu marido, eu só não me meto mais, né? E quando posso eu vou lá e visito minha sogra, porque eu gosto muito dela. Aí o Adriel teve uma crise muito séria aqui em casa, que eu tava para não aguentar mais, eu tava quase enlouquecendo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí Deus colocou no meu coração aquela passagem de Josué em Jericó, que derrubou as muralhas. E eu chamei 6 irmãs, né? Tanto da minha família até umas pessoas aí da igreja, para orarem comigo durante 7 dias. E a gente repetia, ele me deu até as frases que era para ser repetida, eu não lembro agora direito, tem uma anotada ali, mas eu não vou pegar agora. Mas era para a gente repetir essas frases 7 vezes cada uma, durante 7 dias. E orar também, né, por ele. Para Deus trazer alguma solução, porque realmente eu não estava aguentando mais, gente. Aí, terminado esses 7 dias, né, demorou um tempinho, eu estava até aqui na cozinha fazendo a comida. E aí o Adriel começou a ter uma crise ali na sala assistindo, ele começou a se zangar e tal. E aí veio aquela luz. Será que o Adriel não tem o mesmo problema que você? Eu fiquei pensando, será que o Adriel também não está, né, com crise de ansiedade? Porque ele se irritava fácil. Qualquer coisa que ele tinha costume de assistir, ele se irritava de um jeito, começava a gritar, saía jogando cadeira para um lado para o outro. Qualquer coisa perturbava ele. Era uma raiva assim que... E eu sentia muito isso, pensava que não, qualquer coisa eu explodia. E depois que eu comecei a tomar medicação, eu melhorei. Aí quando a gente voltou lá no CIES, voltou às aulas no CIES, eu conversei com a psiquiatra de lá, que atende as crianças, né? E perguntei para ela, que na verdade eu ia pedir um calmante, né? Mas aí me veio, eu perguntei, doutora, não é coisa assim, ser coisa de mãe não. Porque o filho tá sentindo, a mãe sente também. Mas assim, agora que minha mente está um pouco mais clara, porque como eu comecei a tomar medicação tanto para depressão como para ansiedade, deu uma clareada na mente, as emoções se organizaram, né? Então eu consegui perceber o que eu estava sentindo também. Aí eu perguntei para ela, será que o que ele estava sentindo não era o mesmo que eu estava sentindo? E aí ela assim, realmente pode ser. E aí ela até disse assim, pois vamos testar. E aí ela passou a medicação. Eu digo, doutora, mas ele não toma comprimido, ele só toma líquido. E aí ela passou, né, que esse aqui ele tem cápsula, mas não pode, porque se fosse comprimido eu podia esmagar e colocar na comida, né? Mas era cápsula, a cápsula não tem que tomar mesmo. Aí ela passou um líquido, ele é até bem claro, mas ela disse, olha, mas só vai fazer efeito com uma semana, ou com 15 dias. Gente, com uma semana, Adriel se tornou outra criança. Assim, ele melhorou, não chegou a melhorar 100%, mas uns 50%. Eu passei uma semana sem semindo da crise. E ele vem melhorando. Não vou dizer que o Adriel não se irrita. Ele se irrita, às vezes ele se zanga, ele se irrita com alguma coisa, que às vezes a mente dele já está cansada e tal. E mesmo cansado, ele não quer parar. Mas ele está muito melhor, graças a Deus. A visto que ele está... Ele não fica mais querendo me agredir. Agredir que eu falo assim, porque ele vinha pra cima de mim, aí ficava me empurrando, me puxando. Acho que tipo assim, como se fosse medir força comigo. E gritava, às vezes era meia hora de luta, até ele se acalmar. Aí agora não. Mesmo ele se irritando, ele acaba se acalmando mais rápido, às vezes nem chega a se irritar desse jeito. Então eu falo assim, Deus também colocou no meu coração a questão de agradecer, né? Ser grata. Porque a gente só quer agradecer pelo que é ruim, ou pelo que a gente recebe de bom, né? Às vezes a gente não agradece,
Porque às vezes tem coisa que acontece com a gente para fortalecer, né? Fazer a gente crescer, evoluir. E aí, e também crer que Deus ele sempre responde. Porque o milagre ele acontece, Deus ele faz o milagre de qualquer jeito. Ele não vai estalar o dedo e fazer o Adriel ficar bom. Mas ele usou a medicação para melhorar. Porque Deus também ele nos cura através da medicação. Gente, eu estava de um jeito que eu só pensava em morte, em me matar, em morrer, ou fugir daqui, sair dessa casa, largar o meu filho, largar meu marido, sabe? Eu não tinha alegria, eu não me sentia feliz, eu sentia amargura. E quando eu comecei a fazer o tratamento, Deus foi me limpando. Eu sempre pedia para Deus tirar essas coisas de mim. E quando eu comecei a tomar a medicação, isso foi passando. Hoje eu sou outra pessoa. Tenho mais paciência para lidar com meu filho, mais autocontrole também, porque minhas emoções estão organizadas. Não estou dizendo para você chegar e tomar qualquer medicação, mas eu digo assim, se você está sentindo alguma coisa, procure um médico, ele vai saber o que você precisa tomar. E se você está passando por algum problema, ore, 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 que uma hora vai chegar a sua bênção. Às vezes a gente quer que seja de uma hora para outra, mas não é. Há tempos que eu venho orando pelo Adriel. E agora que veio essa bênção dele melhorar mais, né? Então, que Deus abençoe e, se quem puder, continue orando por mim.